que são anfíbios, afinal? A palavra anfíbio, de origem grega, significa vida dupla, porque esses animais são capazes de viver no ambiente terrestre na fase adulta, mas dependem da água para a reprodução. Principais características: pele lisa, respiração branquial, pulmonar e cutânea, coração com 3 câmeras, 2 átrios e 1 ventrículo. Quanto à temperatura corporal, são ectotérmicos. Os anfíbios são classificados em ápodes, anuros e urodelos. Ápodes, que não possuem pés, exemplo cobra cega. Anuros, que não possuem cauda, exemplo sapo. E urodelos com cauda, exemplo salamandra. Sapo, rã ou perereca? Você sabe qual a diferença? Os sapos têm a pele mais seca e rugosa, o que os difere das pererecas e rãs, as quais apresentam pele mais lisa e úmida. Além disso, os sapos em geral são mais volumosos e possuem patas curtas que impedem saltos a grandes distâncias. As pererecas têm pele lisa, são mais adaptadas a uma vida arborícola, apresentam membros bastante desenvolvidos que lhe permitem grandes saltos, apresentam discos adesivos localizados na ponta dos dedos. Já as rãs são anfíbios que têm pele lisa, mais robustas que as pererecas, têm grande capacidade de saltar e habilidade para natação, por causa da presença das membranas entre os dedos. As rãs apresentam um hábito mais aquático e são encontradas em locais mais próximos a lagos e outros lugares úmidos. A pele. Os anfíbios apresentam glândulas em sua pele que podem ser de 2 tipos: mucosas, que produzem muco, serosas, que produzem veneno. Todo anfíbio produz substâncias tóxicas. Existem espécies mais e outras menos tóxicas. Os acidentes com humanos somente acontecerão se essas substâncias entrarem em contato com as mucosas ou sangue. Na figura ao lado, observe as glândulas paratoides, são aquelas que produzem o veneno dos sapos. Respiração. Quando filhotes, os girinos, os sapos apresentam respiração branquial e quando adultos apresentam respiração pulmonar e cutânea. Reprodução. O coachar do sapo macho faz parte do ritual pré-nupcial. A fêmea, no seu período fértil, é atraída pelo parceiro sexual por meio de seu canto e do seu coachar. Ainda sobre a reprodução, passam por uma metamorfose, isto é, uma transformação até chegar na fase adulta. Observe as figuras ao lado. Primeiramente o abraço nupcial, a fêmea elimina os ovos em lugar com água, surgem os girinos com respiração branquial, surgem primeiramente as patas traseiras e depois as dianteiras, e com isso ele começa a desenvolver os pulmões e as brânquias começam a se atrofiar, até que então ele conquista o ambiente terrestre. Metamorfose. Os anfíbios dependem da água para se reproduzirem, pois os ovos são depositados no ambiente aquático, onde girinos irão se desenvolver. Observe a animação ao lado. Sistema digestório. Observe na imagem. Inicia-se na boca, apresenta cloaca e termina em ânus, com os órgãos semelhantes aos dos outros vertebrados. Cloaca é a cavidade onde se abrem o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital. A alimentação.
Na fase adulta, que ocorre no ambiente terrestre, os anfíbios são carnívoros, alimentam-se de minhocas, insetos, aranhas e de outros vertebrados. A língua, em algumas espécies de anfíbios, é uma das características adaptativas mais importantes. Os sapos caçam insetos em pleno voo, utilizam a língua que é presa na parte da frente da boca e não na parte mais interna. Observe a animação ao lado. Sistema circulatório. Os anfíbios têm circulação fechada, o sangue circula dentro dos vasos. Como ocorre mistura de sangue venoso rico em gás carbônico e arterial rico em oxigênio, a circulação nesse grupo de animais é do tipo incompleta. O coração dos anfíbios é dividido em 3 cavidades, 2 átrios ou aurículas e um ventrículo. Observe a imagem ao lado. Sistema nervoso. O cérebro dos anfíbios é bem desenvolvido, constituído por encéfalo e medula espinhal, e comanda o sistema sensorial, apresentando olhos, narinas e ouvidos. Observe a figura ao lado. Temperatura corporal. Não possuem pelos nem escamas externas, são incapazes de manter constante a temperatura do seu corpo. Por isso, são chamados animais de sangue frio, psilotérmicos ou ectotérmicos.